Bom, então vamos lá, pessoal. Próxima questão. Questão 3, ok? Então vamos lá. Cria uma classe chamada sorteador. Essa classe possuirá diversas versões do método sortear sobrecarregadas. Cada versão e suas assinaturas estão descritas abaixo. Então, o primeiro método sortear, que recebe um inteiro como parâmetro. Esse método sorteia um número inteiro entre 0 e max, o valor passado por parâmetro de entrada, incluindo max. Agora o método sortear com dois parâmetros do tipo inteiro. Esse método sorteia um número inteiro entre min e max, os valores passados como parâmetro, incluindo min e max. Perfeito. Agora, o sortear recebendo um array de inteiros. Esse método sorteia um número aleatório no array de inteiros passado como parâmetro. Ok. Sortear recebendo um array de strings. Esse método retorna um elemento aleatório do array de strings passado como parâmetro de entrada. Ok? Então, vamos lá para o Eclipse. Então, vamos lá, pessoal. Eu já deixei aqui praticamente descrito como são as assinaturas dos métodos, ok? Que eles estão sobrecarregados. E as suas descrições do que devemos fazer em cada um. Então, vamos lá para o primeiro. Esse método sorteia um número inteiro entre 0 e max, incluindo o valor passado como parâmetro. Como nós vamos resolver isso? Existe uma classe chamada random, que ele serve para sortear números aleatórios, ok? Então, nós vamos usar esse objeto random, gerador, para sortear o número entre 0 e o elemento passado como parâmetro, ok? Então, vamos lá, vou chamar gerador, que é a nossa variável. Gerador, ponto. Gerador.nextInt. E eu vou passar aqui para o parâmetro max, que é um número que é um número limite entre 0 e 10. O maior valor que ele pode sortear é max, ok? Vamos para o próximo. Esse método sorteia um número inteiro entre min e max, os valores passados por parâmetro, incluindo min e max. Nós vamos fazer isso utilizando também o método gerador, tá? O objeto gerador da classe random. Então, vamos criar uma variável aqui inteira, chamada min, vai receber gerador.nextInt. Só que aqui por parâmetro eu vou passar um cálculo. E o cálculo vai ser o seguinte: max o maior valor menos o menor valor mais 1. E aqui fora, esse número sorteado, eu vou somar com min. Ok? O que isso vai me acarretar? Por exemplo, se o usuário digitar o valor máximo 40 e o valor mínimo 30, quando eu fizer 40 menos 30, vai dar 10. Mais um 11. E o nosso... O objeto gerador, quanto esse método nextInt, vai gerar um número, sortear um número entre 0 e 11. Por exemplo, 3. 3 mais 30, que é um valor mínimo, vai dar igual a 33, que é o número que vai ser retornado para o usuário. Então, aqui nós vamos retornar num. Ok? Vamos para a próxima. Esse método retorna um elemento aleatório do array de inteiros passado como parâmetro de entrada. Perfeito. Então, aqui nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos chamar o array OP no índice. Que índice é esse? Vai ser no índice gerador ponto nextInt, passando como parâmetro o tamanho do array. Só isso. Passei por parâmetro o tamanho do array. Por exemplo, se o tamanho do array for 9, ele vai sortear um número entre 0 e 9 e vai me retornar o objeto que estiver na posição 9 do meu array. Ok?
Vamos para o próximo. Esse método retorna um elemento aleatório do array de strings passado por parâmetro de entrada. É a mesma coisa do método anterior. A mesma coisa. Então, vamos chamar OP no índice gerador ponto nextInt, passando como parâmetro OP ponto length. Só isso, pessoal. Nossa questão está concluída. Viram como é simples? Então, vamos lá, pessoal. Próxima questão, a questão 4. E a questão 4 nos diz o seguinte. Crie uma classe jogador com os atributos nome e quantidade de pontos. Essa classe deve possuir um construtor que recebe apenas o nome do jogador como parâmetro de entrada e inicializa o nome do valor recebido e a quantidade de pontos como zero. Crie um programa que simule um jogo de par ou ímpar entre o usuário e o computador. O objetivo do jogo é o jogador ficar com 10 pontos. Comece o programa criando 2 jogadores. Leia o nome do usuário e dê o nome da máquina para o outro jogador. Você é o par e o computador o ímpar. Use o sorteador para sortear um número que o computador vai colocar entre 1 e 10. Use o scanner para ler o número do usuário. Some os 2 números e aumente a pontuação do jogador vencedor. Esse processo vai se repetir até que os 2 jogadores atinjam 10 pontos. Ao fim, o programa deve informar qual foi o nome do jogador e o placar. Ok. Então, vamos lá para o Eclipse. Criar uma classe aqui chamada jogador. Arco-íris. Então, vamos lá, criar 2 atributos. Um para o nome do jogador e o outro referente à quantidade de pontos. Aonde foi parar o seu juiz? E vamos criar um construtor para o jogador. Public jogador, que vai receber o nome do jogador por parâmetro, tá? String nome. E vamos inicializar o nome do jogador com o nome recebido por parâmetro, ok? E vamos inicializar também a quantidade de pontos como 0, ok? É isso. Agora vamos lá. Crie um programa que simule o jogo de par ou ímpar entre o usuário e o computador. O objetivo do jogo é o jogador ficar com 10 pontos. Eu vou copiar isso aqui no Eclipse para ficar mais fácil. Eu vou terminar de comer, deixa eu terminar aqui. Então vamos lá, pessoal.
Vamos criar um programa que simule o jogo de par ou ímpar, onde o usuário será o par e o computador será o ímpar, tá? Vamos ler. Crie um programa que simule um jogo de par ou ímpar entre o usuário e o computador. O objetivo do jogo é o jogador ficar com 10 pontos. Comece o programa criando 2 jogadores. Leia o nome do usuário e dê um nome de máquina para o outro jogador. Você vai ser o par e o computador o ímpar. Use o sorteador para sortear um número para o computador. Vai colocar o sorteador, vai ser um número entre 1 e 10. Use o scan para ler o número do usuário. Some os 2 números, aumente a pontuação do jogador. Some os 2 números e aumente a pontuação do jogador vencedor. Esse processo deve se repetir até que um dos jogadores atinja a pontuação 10. Ao final do programa, deve informar qual foi o nome do vencedor e o placar. Então vamos lá. Vou criar um método main aqui. E vamos instanciar um objeto do tipo scanner para receber as entradas do usuário. Agora nós vamos pedir para o usuário informar o nome dele. Fazer um system. Informe seu nome. Vamos criar um string que vai armazenar o nome. Perfeito. Agora vamos instanciar um objeto do tipo jogador, que vai ser referente ao usuário. Então vou chamar jogador e vou atribuir o nome a essa variável chamado usuário, que vai ser referente ao usuário. Perfeito. E vamos criar outro jogador, que vai ser a máquina. Perfeito. Agora o que nós precisamos fazer? Nós precisamos fazer um ciclo de repetição, um loop, um laço. Só que a condição de parada para o nosso laço vai ser um usuário, algum dos usuários que tem a pontuação igual a 10. Como é que eu vou fazer isso? Vou fazer isso utilizando um while. Ok? Vou criar uma variável do tipo boolean. E armazenar parada, que vai receber true. While parada. While, no caso. Quando é que o while vai parar? Quando parada, parar. Quando o while vai parar? Quando parar for igual a falso. Enquanto parar for true, ele vai continuar entrando no while, ok? E o que é que eu vou pedir aqui? Eu vou pedir para o usuário informar o número dele. Informe seu número. Usuário. Vai receber integer, ponto. Integer, ponto. Parserint, input, ponto, next line. Isso, pessoal, é para lembrar para vocês daquele primeiro vídeo que eu
que eu gravei pra vocês, tá? Sobre o barra ao contrário do N, quando a gente pede um string, que quando a gente pede um inteiro, ele vem com barra ao contrário do N, pra filtrar algum erro que possa acontecer, ok? Então vamos lá. Informei o número de jogador, do usuário. Agora eu tenho que sortear o número para a máquina. O que eu vou fazer? Eu vou criar aqui fora, abaixo do scanner, um objeto tipo random. Como eu já havia explicado para vocês no vídeo anterior, para que serve a classe random, ok? Que é para sortear números. Perfeito. Agora eu vou criar uma variável do tipo int, que vai ser o número da máquina. E esse número vai armazenar um número que eu vou sortear entre 1 e 10. No caso, eu vou colocar aqui o 9 mais 1. Por quê? Ele vai sortear um número entre 0 e 9. Por exemplo, se ele sortear 1, o 0 mais 1 vai ser 1. Se ele sortear 1, o 9 mais 1 vai ser igual a 10, que é o maior número que nós precisamos sortear. Ok, pessoal? Vai ser o número referente para a máquina. Agora vamos criar uma variável do tipo int, que vai ser a soma. Soma vai receber o num da máquina mais o num do usuário e somar. O que fazer agora? Nós temos que pegar essa soma e verificar se ela é par ou ímpar. Se ela for par, o usuário ganhará um ponto, se não, a máquina ganhará um ponto, ok? Então nós temos que verificar. Se soma, e eu creio que vocês já sabem como é que a gente verifica se um número é par, ok? Eu creio que vocês já sabem, porque em P1 com certeza vocês viram, em P2 vocês viram também, tá? Então vamos verificar. Soma dividido por 2, com o operador módulo, é igual a 0? Se for, então o usuário ponto set ponto get, não, ponto set quantidade de pontos quantidade de pontos. E o que nós vamos fazer agora? Vamos recuperar os pontos do usuário, ponto get quantidade de pontos, e incrementar mais um, ok? Por quê? O que é que isso vai acontecer? Primeiramente, eu vou recuperar a quantidade de pontos do usuário, que inicialmente vai ser 0, ok? E vou somar mais um, e o usuário vai ganhar um ponto, e vou setar a quantidade de pontos. Se isso não for verdade, então a máquina ganhará um ponto. Então, somar máquina ponto set quantidade de pontos, máquina ponto get quantidade de pontos, mais um, ok? E após isso eu tenho que verificar se existe algum usuário com 10 pontos, ok? Então vamos verificar. Como é que nós vamos fazer isso? Vamos criar outra condição aqui. If. Se o usuário ponto get quantidade de pontos for maior, não, for maior ou igual a 10, maior ou igual a 10, o que vai acontecer? Eu tenho que fazer parar, receber false. Se, por que eu tenho que fazer isso não se? Porque eu tenho que verificar se a máquina atingiu a quantidade de pontos necessária para vencer, ok? Então, eu vou fazer máquina ponto
get quantidade de pontos for maior ou igual a 10, então parar vai receber falso. Ok? Até aí tudo certo? Vamos continuar. Vamos voltar e ler a questão. Use o scan para ler o número do usuário. Somos 2 números. E aumenta a pontuação do jogador vencedor. Perfeito. Esse processo deve se repetir até que um dos jogadores atinja 10 pontos. No fim, o programa deve informar qual foi o vencedor e o placar. Ok. Então, aqui fora, nós temos que informar qual foi o vencedor. Como é que nós vamos fazer isso? Nós vamos fazer outra condição. If. Se o usuário .get quantidade de pontos for maior ou igual a 10, então significa que o usuário ganhou e eu tenho que informar o placar, o nome dele, nome, mais usuário, ponto, get nome e o placar. Qual vai ser o placar? Vai ser a quantidade de pontos do usuário ponto get quantidade de pontos e o placar da máquina. Máquina ponto get quantidade de pontos. Ok. Só que se isso não for verdade, quer dizer que a máquina venceu. E eu tenho que informar o nome da máquina e a quantidade de pontos. Ok? Eu vou só copiar e colar, inverter. Aqui eu vou chamar máquina. Pronto, perfeito. É só inverter para chamar o nome da máquina no lugar do usuário, ok? Isso fora do while, viu, pessoal? Fora do while. Ele só vai entrar aqui nessas condições quando eu terminar o ciclo de repetição do while. Ok? Então, vamos ver se nosso código funciona. Já são 4 da manhã. Daqui a pouco liga o síndico. Será que tem como a moça gritar baixinho? Sei que tá bom, mas as paredes têm ouvido. E era pra ser escondido, já que não é mais. Vamos acordar esse prédio, fazer inveja pro povo. Enquanto eles estão indo trabalhar, a gente faz amor gostoso de novo. Vamos acordar esse prédio, fazer inveja pro povo. Enquanto eles estão indo trabalhar, a gente faz amor gostoso de novo, de novo, de novo. Deixa o mundo saber, baby, como você é. E os problemas a gente resolve depois dela. Então, pessoal, aqui a máquina ganhou o placar. O usuário ficou com 8 pontos e a máquina ficou com 10 pontos. Ok? Só uma coisinha aqui pra gente ter mais uma noção. Eu coloquei usuário, mais. Aqui eu vou colocar máquina.
Vou concatenar tudo. Meu 3 parênteses. E a mesma coisa eu vou fazer aqui embaixo, tá? Máquina. Então, vamos compilar novamente. É só pra gente ter uma noção do que tá acontecendo, ok? Porque quando você desce a lua também desce pra ver. Já me ganhou, agora é só me levar pra você. Aqui, pessoal, eu cometi um erro aqui, no lugar do nome eu digitei um número, mas tudo bem. No nosso caso, o usuário ganhou com 10 pontos e a máquina perdeu, tá com 9 pontos. Esse errinho foi porque, pessoal, eu digitei aqui 9 no nome do usuário, ok? Por isso ficou assim, mas foi o usuário que ganhou. Então, nosso algoritmo funciona perfeitamente, ok?